Como você reagiria ao se deparar com um assassino silencioso, invisível a olho nu, mas devastadoramente mortal, capaz de fritar todas as células de seu corpo e sem que perceba, já lhes deu uma sentença de morte? Este não é um assassino comum. É uma ferramenta comum em indústrias e medicina, mas guarda um potencial para destruição cataclísmica. Estamos falando sobre hastes de cobalto-60. Essas hastes, pulsando com radioatividade, são tão fascinantes quanto temíveis. Utilizadas no tratamento do câncer, esterilização de equipamentos médicos e até mesmo na irradiação de alimentos, essas ferramentas aparentemente inofensivas são um testemunho da engenhosidade humana. No entanto, seu poder não deve ser subestimado. Uma simples partícula pode causar estragos se for manuseada incorretamente, provocando doenças por radiação ou, pior ainda, a morte. Esta é a dualidade do cobalto-60, um aliado na nossa luta contra doenças e um potencial instrumento de destruição em massa. Nas mãos certas, as hastes de cobalto-60 são uma bênção. Nas mãos erradas, uma maldição. Cuidado com a ameaça invisível, pois seu silêncio é sua característica mais mortal. O sinistro emblema, inicialmente concebido nos Estados Unidos em 1946, tornou-se o padrão internacional de alerta para a perigosa radiação ionizante. Por trás da aparente simplicidade geométrica do símbolo, repousa um segredo mortal que escapa à compreensão de muitos. Um estudo revela que apenas 6% das pessoas na Índia, Brasil e Quênia compreendem sua verdadeira natureza. Mergulhado em mistério, esse símbolo adorna não apenas recipientes e instalações nucleares, mas também dispositivos letais carregados com material radioativo. Uma haste de cobalto-60, fina como a palma da mão, esconde uma gravação aterrorizante. Danger, Radiation, Drop e Run ou perigo, radiação, solte e corra, adverte, alertando para os horrores que aguardam quem a segura por meros 5 minutos. Inchaço como um balão, pele necrosada e uma assustadora perspectiva de morte nos próximos 2 meses. O aviso é claro: corra pela sua vida e não olhe para trás. No entanto, um novo símbolo ISO, revelado em 2007, acrescenta um nível aterrorizante. Um triângulo vermelho sangue, linhas sinistras de energia nuclear apontando para uma caveira e ossos cruzados, enquanto um homem desesperado foge pela sua vida. ISO 21482, o símbolo internacional para o que diabos você está fazendo e saia daí, é a última esperança para aqueles que inadvertidamente se aproximam da morte radioativa certa. Na iminência do horror radiativo, a narrativa se aprofunda nos perigos que a radiação representa para os seres humanos, desencadeando catástrofes inevitáveis quando materiais radioativos são liberados no público desavisado. A urgência de manter inocentes afastados desse perigo leva-nos aos eventos trágicos que justificaram a disseminação global do maldito símbolo do ISO 21482, perigo, radiação, solte e corra. A crônica sombria leva-nos à província de Samut Prakan, envolvida pela área metropolitana de Bangkok na Tailândia, onde, em fevereiro do ano 2000, um ferro velho tornou-se palco de um estado de emergência provocado por uma fonte de tremenda radioatividade. As sementes desse desastre foram plantadas décadas antes, quando, em 1969, um conglomerado tecnológico alemão exportou uma máquina de radioterapia para um hospital em Bangkok. Impulsionada por uma haste de cobalto-60 canadense, a máquina, destinada a reduzir tumores malignos, acabou desencadeando uma tragédia imensurável. A saga continuou quando o hospital de Bangkok vendeu a máquina para a empresa tailandesa KSE. A transferência foi feita ilegalmente e a máquina acabou armazenada em um local não autorizado. Em 1999, a máquina foi roubada do estacionamento e o container que abrigava a haste de cobalto-60 foi vendido a coletores de sucata em janeiro de 2000. Nesse ponto, a radioatividade da haste de cobalto-60 já havia diminuído significativamente, mas ainda representava um risco mortal. Os coletores de sucata, alheios aos perigos, tentaram arrombar o container, liberando involuntariamente uma substância oleosa e tóxica. O container foi levado para um ferro velho, onde a tentativa de abri-lo resultou em uma exposição grave à radiação para os trabalhadores, e o vazamento contaminou a área circundante, resultando em sérias consequências para a saúde das pessoas envolvidas e da comunidade local. Continuando a história, na manhã de 18 de fevereiro, a condição do catador de sucata e dos 2 funcionários do ferro velho continuou a se deteriorar rapidamente. Os médicos estabeleceram uma ligação entre os sintomas dos 3 pacientes e concluíram que estavam sofrendo envenenamento agudo por radiação. Às 11h10, representantes da OAEP foram despachados para investigar o caso.
Chegaram ao hospital de Bangkok às 12h30 e seguiram para o hospital Samut Prakan para interrogatório da dona do ferro velho. Enquanto isso, os investigadores foram até o cano de esgoto público para recuperar os 2 pequenos pedaços de chumbo jogados lá pelo outro coletor de sucata. A análise dos fragmentos confirmou a presença de cobalto-60, reforçando as suspeitas de que a radiação era a causa dos problemas de saúde. No hospital, o marido da dona do ferro velho, sofrendo de sangramento nasal descontrolado, foi internado imediatamente. Enquanto isso, o catador de sucata e os funcionários do ferro velho também foram transferidos para instalações médicas mais especializadas. Os médicos realizaram uma série de exames para avaliar a extensão do dano causado pela exposição à radiação. As autoridades locais e nacionais foram alertadas sobre o incidente e uma operação de resposta emergencial foi iniciada para conter os riscos à saúde pública. A área ao redor do ferro velho foi isolada e medidas de descontaminação foram implementadas. Moradores próximos foram aconselhados a evacuar temporariamente enquanto equipes especializadas lidavam com a situação. A notícia do incidente se espalhou rapidamente, gerando preocupações sobre a exposição potencial de outras pessoas à radiação. O governo tailandês, em colaboração com especialistas internacionais, iniciou uma investigação abrangente para determinar a extensão dos danos à saúde pública e tomar medidas preventivas para evitar futuros incidentes semelhantes. O caso do cobalto-60 em Bangkok tornou-se uma advertência contundente sobre os perigos do manuseio inadequado de materiais radioativos, destacando a importância de regulamentações rigorosas e práticas seguras na gestão desses elementos. A notícia do sucesso na remoção do cobalto-60 do ferro velho em Bangkok se espalhou rapidamente, mas a preocupação com a saúde das pessoas já expostas à radiação continuava a crescer. A cidade estava em alerta máximo, e as autoridades começaram a implementar medidas de precaução para garantir a segurança da população. A evacuação de áreas mais próximas ao ferro velho foi considerada, e os residentes foram aconselhados a permanecer em ambientes fechados até que a situação fosse totalmente controlada. Enquanto isso, as autoridades continuavam investigando como o cobalto-60, um material altamente radioativo utilizado em tratamentos médicos e industriais, acabou no ferro velho. Suspeitas recaíam sobre a cadeia de coleta de sucata, e novas regulamentações eram discutidas para evitar incidentes semelhantes no futuro. Enquanto isso, as vidas daqueles diretamente afetados pelo incidente foram profundamente alteradas. A recuperação seria um processo longo e desafiador, e as sequelas da exposição à radiação deixariam uma marca duradoura na comunidade local. O incidente no ferro velho de Bangkok serviu como um lembrete severo dos perigos inerentes à negligência no manuseio de materiais radioativos e da necessidade de vigilância constante para evitar tragédias semelhantes. O desfecho da tragédia no ferro velho de Bangkok deixou um rastro de devastação e dor. O jovem de 19 anos, assim como outros envolvidos, sofreu graves consequências da exposição ao cobalto-60. Suas queimaduras de radiação eram visíveis, e a luta contra as infecções e as complicações médicas era uma batalha diária. A dona do ferro velho e sua empregada, após um mês intenso no hospital, conseguiram se recuperar totalmente, mas outros não tiveram tanta sorte. Os 2 trabalhadores que estavam diretamente envolvidos na abertura do container de chumbo, onde o cobalto-60 estava armazenado, pagaram um preço alto pela exposição prolongada. Sua saúde deteriorou-se lentamente e, mesmo após a remoção do material radioativo, as consequências eram irreversíveis. O trabalhador do pátio, que abriu o container, teve um desfecho trágico, sucumbindo à sepse após uma série de complicações médicas. O outro trabalhador do mesmo turno também enfrentou um destino cruel, com seu sistema imunológico comprometido, resultando em um choque séptico fatal. O marido da dona do ferro velho, afetado por uma infecção fúngica e uma febre persistente, foi colocado em um respirador, mas, infelizmente, seu coração não resistiu ao estresse de múltiplos sintomas e parou de bater. Embora a remoção do cobalto-60 tenha sido bem-sucedida, as vidas perdidas e as vidas drasticamente alteradas serviram como um lembrete sombrio dos perigos associados à exposição à radiação. A história do ferro velho de Bangkok tornou-se um marco na conscientização sobre os riscos relacionados aos materiais radioativos e na necessidade contínua de medidas preventivas e protocolos de segurança mais rigorosos. O processo legal contra a empresa de eletricidade KSE destaca a negligência industrial e a falta de supervisão regulatória. As compensações recebidas pelas vítimas foram modestas em comparação com os impactos devastadores em suas vidas. Este incidente levou à introdução de um símbolo de perigo específico para situações semelhantes, refletindo a necessidade urgente de conscientização e prevenção.
O ISO 21482.